Olá! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Trilhas da Luz. Eu sou Elo Compasso, a idealizadora desse canal e quem está lendo esse livro para vocês. Eu espero que todos estejam bem, para a gente dar continuidade a essa leitura. Então vamos lá? Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações da minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional da minha mãe à fé e tradições judíacas, preferindo o riso e as atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, proporcionando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparadados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo, entre aspas. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com as leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem.
Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, entre aspas, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera, entre aspas, de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus, entre aspas, ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele, entre aspas. Parecia para mim que se existia tal divindade, entre aspas, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele, tudo maiúsculo, que sem dúvida nenhuma devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me revelado a um comportamento egoísta e sem consideração para com a minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e do trabalho que ele fazia entre os judeus, que vinham até o mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, senti-me muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizado e começar uma nova vida. Eu sabia que, apesar do meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido com uma inteligência aguçada e com um dom para o debate inteligente e persuasivo, a qual eu tinha usado caprichosamente e de forma negativa, levando as pessoas a desfreadas discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais, e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isto me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar meus dons naturais para um melhor uso. Ao invés de apenas ficar fazendo barulho, talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles de quem eu tanto me compadecia. Até então, eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo.
Quando entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, esperava sentir apenas alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, senti-me elevado em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade levou-me a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando, sem saber onde estava indo. Continuei e, sem me dar conta, entrei no deserto. Por favor, observe. Minhas 6 semanas no deserto, tudo maiúsculo, foram um tempo de total limpeza da minha consciência humana. Velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos. Chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, entre aspas, percebi e compreendi. Para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade, entre aspas, bíblica, evitarei me referir a Deus, entre aspas, por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, entre aspas, para alguém de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Essa terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando estava no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia sem dúvida alguma que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser, acrescentando aquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. Tudo em negrito agora. O que vi, entre aspas, compreendi e percebi quando estive no deserto. Agora volta normal. Fui elevado dentro de outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade, tudo maiúsculo, com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo, entre aspas, que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo, tudo maiúsculo, era o poder mental, tudo maiúsculo, era o poder criativo da mente, tudo maiúsculo. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina, tudo maiúsculo e entre aspas.
percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, tudo maiúsculo, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Ao invés, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante, entre aspas. Eu percebi que nada era sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, tudo maiúsculo, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, entre aspas. Coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção, tudo maiúsculo, ou a fé, tudo maiúsculo, inquebrantável, tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica, entre aspas, de que tudo que havia testemunhado era realmente o poder criativo, entre aspas, da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas, entre aspas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência, entre aspas, diferente, que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas, entre aspas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida, tudo maiúsculo, e a consciência, tudo maiúsculo, eram e a mesma coisa. Era impossível dizer isso é vida, entre aspas, e aquilo é consciência, entre aspas. A consciência era a vida, e a vida era a consciência, e era o poder criativo, entre aspas, de ambas, mente universal divina, tudo maiúsculo entre aspas, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Dessa forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos. Elas não existiam. Percebi que, em qualquer dimensão da existência, era a mente, tudo maiúsculo, a inteligência manifesta, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim:
antes da criação, era a mente universal, tudo maiúsculo, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto, entre aspas, tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal, tudo maiúsculo, estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, foi impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então, subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos e árvores. Aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a essa visão com admiração, vi, entre aspas, que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar. Seus cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e compreensão, para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos, e o aspecto exterior das entidades vivas e completas. Contemplei essa maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura da pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho, tudo maiúsculo, realizado, que atraía a minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho, tudo maiúsculo, era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, entre aspas, célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência, entre aspas, e poderiam chamar-se de palavras, tudo maiúsculo, uma vez que cada palavra, tudo maiúsculo, significa, agora em itálico, uma forma muito especial de consciência, entre aspas. Assim, a palavra, tudo maiúsculo, original na consciência do poder criativo, entre aspas, se manifesta no mundo visível. A palavra, tudo maiúsculo, é, portanto, o padrão da consciência, entre aspas. Permanece na mente criativa divina, tudo maiúsculo, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver, entre aspas, então, que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser, entre aspas. O poder criativo da mente universal, tudo maiúsculo, a qual era infinita e eterna, e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia de e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda essa atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me
como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta. O tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo, entre aspas, era a própria fonte de toda atividade inteligente, entre aspas, no universo. Se o homem possui inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo ser, entre aspas. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que, assim como os homens têm características claras e uma natureza, entre aspas, bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o poder criativo, tudo maiúsculo, possui uma natureza, entre aspas, clara e definida. Características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens, foram construídos e mantidos. Vi, entre aspas, que estes princípios e características, entre aspas, claramente observados no processo da criação, eram leis, tudo maiúsculo, invariáveis, governando toda a existência. Estas leis, tudo maiúsculo, são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes. Mas não haveria tais leis se não houvesse poder criativo inteligente, se manifestando por meio do universo. Eu vou parando por aqui hoje, para a gente refletir um pouco sobre o batismo, tudo que ele está passando no deserto. E voltamos no próximo episódio para falar dos princípios da criação. E se você está gostando da leitura desse livro, já deixa o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Já compartilha também com aquele seu amigo que gostaria de escutar a leitura desse livro. E se você quer adquirir o livro físico, o link para adquiri-lo vai estar aqui na descrição. Então aguardo vocês. Um beijo. Eu sou um outro você.